Salve, salve, nação imortal, sejam bem-vindos ao canal Grêmio Avante Tricolor. Eu sou Fábio Newton e nesse vídeo aqui eu quero compartilhar com vocês a minha interpretação, as minhas notas, a minha avaliação sobre cada jogador do Grêmio na partida de ontem, na vitória sobre o Inter no Clássico 4-4-8. Beleza? Vamos lá. Sem mais delongas, quero aqui, vou dar o nome do jogador, a nota que eu considerei e o porquê, ok? Vamos tentar fazer uma coisinha aqui meio jogo rápido para não se estender demais. Pessoal, vamos lá, começando com o Thiago Volpi, goleiro. Pessoal, para mim nota 8, tá? O Thiago foi monstro, foi fundamental, a atuação dele foi fundamental para a manutenção do resultado, tá? Se tivesse defendido os pênaltis, ou pelo menos um deles, seriam 10, né? Para contemplar a atuação dele, mas realmente para mim foi um dos melhores jogadores. Graças a ele a gente conseguiu sair com a vitória. Marcos Rocha na lateral direita, 7,5. Para mim, assim, foi muito consistente, firme, mostrou liderança, foi capitão ontem do time, jogador mais experiente do grupo. Foi fundamental na recuperação emocional do Noriega após as penalidades que ele cometeu. Só faltou ali no finalzinho do jogo, faltou um pouquinho de gás, né? Para seguir acompanhando os atacantes do Inter lá pela esquerda, mas isso é plenamente compreensível pela questão da idade, do condicionamento físico e pela intensidade do jogo, ok? Mas para mim, Marcos Rocha, 7,5. Eric Noriega. Gente, Eric Noriega para mim nota 6, tá? Infelizmente ele estava envolvido nos lances das duas primeiras penalidades, apesar de, no meu ponto de vista, não ter tido tanta culpa, assim, tanta responsabilidade assim, né? Mas ele estava ali, né, no lance, ele infelizmente estava no lugar errado, na hora errada, e para mim, apesar de não ter sido responsável, culpado, vamos dizer assim, ele estava no lance, então, de uma certa forma, quase comprometeu o jogo, mas ele depois se reequilibrou e acabou ficando fazendo um jogo seguro, tá? Inclusive foi dele o primeiro passe, a rebatida de bola do terceiro gol, né? Ele que tirou a bola da área, daí o André Henrique deu aquele toque de primeira ali, com muita qualidade, e o Alisson arrancou e até fazer o gol. Wagner Leonardo, nota 7, tá? Para mim, discreto, mas muito seguro, tá? Eu não lembro de nenhum lance comprometedor dele durante o jogo. E eu gostaria de ver ele atuando mais vezes ao lado do Noriega, mas eu acho que o Walter Kahneman acaba retornando, até por uma questão de hierarquia, de ser o capitão do time, onde foi o Marcos Rocha, porque o Kahneman estava suspenso. Mas o Wagner Leonardo, para mim, foi muito bem no jogo de ontem, tá? Bem tranquilo, assim, não vi nada de comprometedor na atuação dele. Marlon, pela lateral esquerda, 7,5. Para mim ele foi consistente no sistema defensivo e eficiente no ataque, tá? Foi dele o cruzamento para o primeiro gol do Carlos Vinícius após uma ótima tabela com o William no meio de campo, tá? Inclusive quero fazer uma ressalva que ontem no jogo, no vídeo pós-jogo, na emoção, ali no calor da emoção, eu acabei falando que o gol do Carlos Vinícius foi de escanteio, né? Mas o de escanteio foi o do André Henrique. O do Carlos Vinícius foi uma jogada trabalhada, né? O do Marlon com o William, Marlon, cruzamento, Carlos Vinícius, gol. Então, nota 7,5, Marlon para mim estava muito bem no jogo. Agora vamos sair do sistema defensivo, vamos para o meio de campo. Começando com o Cuéllar. O Cuéllar, ele começou a partida na segunda função. Ali, para mim, ele estava discreto, né? Não apareceu muito, mas quando ele inverteu de posição com o Arthur e veio para a sua posição que ele melhor joga, já tinha acontecido isso contra o Mirassol, e o Mano Menezes mais uma vez comete o mesmo equívoco, começando o Arthur na primeira e o Cuéllar na segunda, e para mim isso é um erro do Mano Menezes. Quando ele inverteu de novo, o Cuéllar fazendo a primeira função, então aí ele tomou conta do setor, né? Foi firme, foi seguro na contenção do Alan Patrick, que se não tivesse feito, se não fosse os pênaltis, o Alan Patrick nem seria citado no jogo. Então, Cuéllar absoluto naquele setor, naquela área de marcação da primeira função de volante. Arthur começou na primeira função ali, teve uns erros de passe, umas bolas perdidas, foi desarmado ali. Realmente começou de uma forma um pouco oscilando, não gostei muito do início dele. Depois ele trocou de lugar com o Cuéllar, assim como contra o Mirassol também, e aí ele deu uma reequilibrada. Mas assim,
ele é um jogador que a gente espera muito dele. O Arthur é um cara que tem muita qualidade, posse de bola, toque de bola, e assim, faltou um pouquinho mais de presença, faltou um pouquinho mais de notoriedade do Arthur, na minha opinião, tá? E a questão da expulsão foi uma falta, no meu ponto de vista, necessária, aquela legítima falta tática, né? Ou seja, faz a falta no meio de campo antes que o cara avance e chegue dentro da área. Ele fez isso, só que ele acabou chegando um pouquinho atrasado, acabou pegando de sola na batata da perna do cara lá e levou o cartão amarelo, mas graças ao VAR... sem meu VAR não consigo. Graças ao VAR chamou o Marcelo de Lima Henrique e aí ele recebeu o vermelho, então, por conta disso. Mas nota 6 para mim, o Arthur, tá? O Cuéllar 7,5, né? E o Arthur nota 6, porque eu achei que ficou um pouquinho abaixo do que eu espero, do que todos nós esperamos dele. Edenilson, terceiro homem do meio de campo, né, atuando ali como uma espécie de armador, camisa 10, enfim, chame lá como vocês quiserem. Para mim, uma formação equivocada do Mano Menezes. Para mim, o Edenilson não é um jogador ruim, eu acho que ele é uma boa opção para fazer a função de segundo volante, ou seja, ele é uma opção para reserva caso o Arthur não possa jogar, eventualmente isso vai acontecer agora mesmo, o Arthur foi expulso no próximo jogo. Para mim o Edenilson cumpre bem a função de segundo volante. Agora, botar ele na função de terceiro homem, tentando fazer uma armação de meio de campo, uma articulação de jogada, para mim ele não serve, e para mim ontem ele pode até não ter ido tão mal assim, tá? Agora eu vi muitos comentários, vídeos e pessoal falando que ele foi bem e tal. Ó, pra mim, eu discordo totalmente na questão dele dizer que tenha ido bem. Pra mim, Edenilson não foi bem no jogo. Pode não ter ido mal, mas pra mim ele não foi um bom jogo do Edenilson. Pra mim ele foi um mais do mesmo, um cara que não agregou nem comprometeu, entendeu? Mas assim, eu não lembro de nenhum passe, uma pifada, um chute a gol, um lance assim que eu me recorde assim de qualidade, que eu possa dizer, pô, Edenilson, cara, o lance que ele teve para chutar ali no início do jogo ali, que ele teve dentro da área para chutar gol e abrir o marcador, o cara me dá um chute lá para fora do estádio ali. Então, tipo, Edenilson, naquela função que ele está sendo escalado pelo Mano Menezes, ele não consegue interagir, ele não consegue desempenhar, e ontem foi, para mim, a mesma coisa. Ou seja, não agregou, nem comprometeu nada, para mim era apenas mais um ali em campo, então não fez a diferença nenhuma, para mim, nota 5,5, tá? Até então, eu não acho que teve um ou outro jogador assim que jogaram mal, mas assim, dentre todos, eu acho que o Edenilson estava entre os que menos agregaram no time do Grêmio ontem. Agora vamos partir para o ataque. Pessoal, no ataque a gente tem aqui uma distinção. Primeiro a gente vai falar do Pavon pelo lado direito, né? Começou o jogo, então. E para mim, gente, o Pavon, assim como o Edenilson, também tem nota 5,5, tá? 5,5. Porque o Pavon foi mais do mesmo, pessoal. Pelo amor de Deus, eu também ouvi gente dizendo, assim, vídeos, comentários e tal, que o Pavon jogou bem, que desempenhou a função tática. Pelo amor de Deus, o Pavon continua sendo o Pavon. Ou seja, é inegável que ele é esforçado, que ele é aguerrido e tal, mas, gente, tudo que ele tenta, ou quase tudo que ele tenta, dá errado. Tá? No início, a principal função dele, por isso que ele começou o jogo, era de inibir a subida do Bernabé ao ataque, o que evidentemente foi ineficaz. Por quê? Porque o primeiro lance de gol, o primeiro lance do pênalti, era o Bernabé entrando dentro da área. Cadê a função tática do Pavon nesse momento? Então, além disso, no meu ponto de vista, a escalação do Pavon no início do jogo, para começar o jogo, anulou, de uma certa forma, o poder de reatividade do time pelo lado direito no primeiro tempo. Aí vocês vão dizer assim, mas como assim anulou a reatividade se o Inter fez gol, o Grêmio foi lá, empatou, o Inter fez gol, o Grêmio foi lá, empatou, depois virou... Pelo lado direito, gente. Pelo lado direito, o Grêmio não tinha saída. Os gols acontecendo todos os dois primeiros pelo lado esquerdo, numa tabela do Marlon com o William, cruzamento, gol do Carlos Vinícius, depois um escanteio pelo lado esquerdo também, ou seja, o ataque foi por lá, cruzamento, gol do André Henrique. E no gol do Alisson, aí o Alisson já tinha entrado no lugar do Pavon, evidenciando que é o Alisson o melhor jogador para fazer essa função de contra-ataque, de reatividade. Então, o Pavon anulou a reatividade pelo lado direito do Grêmio e também não conseguiu conter os avanços do Bernabé. Então, para mim, nota 5,5. Ele e o Edenilson foram os dois que menos agregaram, que menos contribuíram
nesse time do Grêmio no jogo de ontem. Agora vamos pro Carlos Vinícius, né? Centroavante, comando de ataque, referência. Gente, nota 7,5, o cara, assim, fez o que se espera de um centroavante. É o cara que tem presença de área, tá? É o cara que faz gol, a bola chega nele, é chance de gol, tá? Ele teve bem até ser substituído por lesão, então por isso que uma nota 7,5. E detalhe, eu disse que lá no vídeo de ontem eu errei dizendo que ele tinha feito gol de escanteio. Não, foi um gol de jogada trabalhada. Isso faz muita diferença, porque um gol de escanteio, né, num escanteio, todo mundo se posiciona, dá tempo para todo mundo se posicionar dentro da área. Então a bola vem, o centroavante, que é um cara bom, vai ali, tem chance de fazer gol, como o André Henrique fez. Mas numa jogada trabalhada, o jogo está se desenrolando, a jogada está se desenvolvendo, e aí vem o cruzamento. Ou seja, o Carlos Vinícius, gente, ele demonstrou que a leitura de jogo dele, quando ele viu que a bola foi em profundidade na ponta esquerda, ele viu que a bola ia ser cruzada e se posicionou no lugar certo para dar o cabeceio. Então, um cara que demonstrou ainda, além de tudo, uma visão de jogo muito eficiente. Então, nota 7,5 para o Carlos Vinícius. Acredito que se tivesse ido até o fim do jogo, talvez tivesse feito mais um gol, e aí sim a nota dele poderia ser maior, mas para mim 7,5 está de bom tamanho. E do outro lado, o William, que não foi exatamente um ponta esquerda, aquilo que eu já imaginava, que lá no meu vídeo sobre a nova fotografia tática do Grêmio, se vocês puderem dar uma olhadinha, eu explico lá no quadro branco ali, que na minha visão o William não seria um ponta esquerda, assim como o Alisson, por exemplo, é um ponta direita, ou o próprio Kik, quando joga na esquerda, vai mais até o fundo. Para mim o William ia jogar pelo lado esquerdo, do meio campo, fazendo às vezes de meia atacante, mas contribuindo com meia central na construção de jogadas. Então, no meu ponto de vista, foi exatamente isso que aconteceu. O William foi um meia atacante pelo lado esquerdo, e vamos lá, nota 8,5. Para mim o William foi o melhor jogador da partida, tá? O Thiago Volpi também, mas assim, ó, o William, ele foi muito participativo, ele mostrou muita qualidade, foi a estreia dele no Grêmio, uma estreia show de bola. Ele teve uma presença notada em campo. A gente viu o William jogando bola. Toda hora a bola estava no pé dele, estava sempre tentando construir alguma coisa. Então, assim, ó, além disso, a participação dele, ele teve participação ativa nos 2 primeiros gols, tá, pessoal? Nessa tabela que ele botou o Marlon na linha de fundo para cruzar, e também no lance da cobrança de escanteio perfeita na cabeça do André Henrique para fazer o gol. Então o William, para mim, melhor jogador em campo, nota 8,5. Agora vamos para os 4 que entraram durante a partida. Vamos começar pelo Cristaldo. O Cristaldo entrou no lugar de Edenilson, e era aquilo que pelo menos eu não sou fã do Cristaldo, mas eu acho que o Cristaldo pelo menos cumpre uma função de meia central melhor do que o Edenilson. E ele não teve muito tempo, né? Foi pouco tempo de jogo, não conseguiu desempenhar quase nada praticamente. Mas uma coisa eu vi, vocês podem até discordar, mas eu acho que ele teve mais tempo de bola no chão, mais presença de tentar fazer alguma coisa diferente do que o próprio Edenilson. Então, para mim, nota 6 para o Cristaldo. Dodi entrou no lugar do Cuéllar. Foi discreto, tá? Foi discreto, não vi ele comprometer diretamente o jogo, embora no lance da expulsão ele não consegue conter o avanço do atacante do Inter ali no meio do campo. Ele tentou, puxou a camiseta, tentou dar um pontapé e tal, não conseguiu. O Arthur teve que vir, chegou atrasado e foi expulso. Então, o Dodi, mas ele estava ali, o Dodi não desistiu da jogada, ele tentou pegar o cara e não conseguiu. O Arthur fez a falta tática e acabou sendo expulso. Então, para mim, nota 6 para o Dodi, tá? Não comprometeu tanto, mas também não conseguiu contribuir de forma mais eficaz. Kiko Oliveira entrou no lugar de William. O William, né, sentiu, obviamente, né, muito tempo sem jogar, a idade já avançada, até pegar o condicionamento físico vai demorar um pouquinho, mas acho que 2, 3 jogos já está 100%. O Kiko Oliveira é aquela coisa, não dá para esperar muito dele, tá? Só que esse jogo, no meu ponto de vista, era jogo para correria, tá? Embora o Kiko faz correria e não dá em nada, mas ontem o Kiko deu uma expulsão numa dessas arrancadas, porque ontem era o jogo que o Inter, a gente imaginava que viria para cima e de fato veio, né? E aí a gente poderia, na reatividade, tentar um contra-ataque. Numa das jogadas, o Kiko Oliveira conseguiu uma arrancada pelo lado direito e cavou a expulsão do Bernabé. Cavou porque realmente deu uma chegada e tal, mas enfim, último homem, aquela coisa toda, falta por trás, enfim, o juiz compensou e expulsou ali. Mas foi numa dessas arrancadas. Então ontem era jogo sim para o Kiko Oliveira tentar essas arrancadas aí.
E finalizando, então, pessoal, Alisson entrou no lugar do Pavon. Isso aqui é uma coisa que, né, é óbvio, evidente, eu já tinha falado. Para mim, o Pavon não era um cara para começar o jogo, e sim o Alisson para tentar ter aquela reatividade, aquele contra-ataque. E dito e feito, né, pessoal, não teve nenhuma dúvida com relação a isso, né? A capacidade desse menino realmente é reconhecida, tá? E na primeira arrancada que ele teve, né, foi lá e teve a qualidade para fazer o gol. Então, assim, ó, o Alisson entrou e fez aquilo que a gente precisava ter feito já no primeiro tempo, mas ainda bem que deu tempo de o Mano corrigir o equívoco dele e consertar tudo. Então o Alisson, pelo gol da vitória, para mim ele recebe uma nota 8, tá? Porque foi o gol que nos garantiu a grande vitória no Grenal 4-4-8. Beleza, pessoal? Se vocês concordam, se vocês não concordam, vocês acham que eu injusticei alguém aqui e tal, deixem nos comentários, que vamos debater sobre o assunto. Isso aqui é muito subjetivo, é uma visão pessoal de cada um. Eu vou dizer assim, ó, eu vi vários vídeos, que eu tenho vários canais que eu acompanho para me manter aí informado sobre as notícias, sobre as informações do Grêmio, tá? E olha, dos 5 canais que eu acompanho mais assiduamente, todos eles divergiram em algum ponto. Não existiu assim uma unanimidade com relação a um jogador que foi bem, outro jogador que foi mal, um que errou, outro que acertou. Existiu uma discrepância de opinião em todos eles. Se vocês quiserem saber quem são esses canais que eu assisto para me manter atualizado, deixe no comentário aí, né? Peçam aí qual é o canal, quais são os canais que você acompanha, que eu indico para você sem problema nenhum, tranquilo, entendeu, pessoal? Todo mundo aqui tá, o interesse é ficar atento nas informações do Grêmio. Beleza, pessoal? Então, por hoje era isso. Se vocês estão gostando dos vídeos, dos conteúdos, peço que se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem o seu like, comentem aí embaixo e compartilhem os vídeos para que a gente possa estar se ajudando e se manter ativo e vivo aqui nessa ferramenta tão bacana que é o YouTube. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo.